Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live devocional aqui na nossa página Soulstar Blog. Estamos lendo juntas o livro de Romanos, estamos já em Romanos 11, né? Essa semana não consegui estar ao vivo com vocês na quarta-feira, mas hoje estou aqui ao vivo, tá? As nossas lives acontecem sempre na segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã. Essa quarta-feira, excepcionalmente, não consegui estar ao vivo, mas hoje estou aqui para continuarmos na nossa leitura de Romanos 11. Então, abra aí já a sua Bíblia no livro de Romanos para você acompanhar a leitura junto comigo. Amém? Ai, a minha amiga Sâmia tá na live. Oi, Sâmia, querida, graça e paz. Um beijo no seu coração. Gente, a Sâmia é uma mulher maravilhosa, uma missionária lá da Índia. E é uma mulher de Deus, uma mulher escolhida para esse tempo. Sigam ela, viu? Sigam aqui, Sâmia Socio. Ela é maravilhosa, vocês vão amar conhecer ela, se vocês já não conhecem, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje, Romanos 11. Quero pedir para você, mulher que tá entrando aqui, tá? Compartilhar o vídeo dessa live, enviar para suas amigas, né? Convidar outras mulheres para lerem a palavra de Deus junto conosco. Tá bom? E quero pedir também pra você curtir bastante o vídeo dessa live, tá? No coraçãozinho aqui, curte bastante o vídeo dessa live, tá? Pra que o Instagram envie pra outras mulheres, pra que o Instagram alcance mais pessoas e a gente consiga também abençoar mais vidas. Amém? Bom dia, Nana Graça e Paz. Bom dia pra Giovana de Manaus. Seja bem-vinda, Giovana. Deise, bom dia pra você também. Quem mais que entrou aqui me dando bom dia? Silvana, bom dia, Silvana. Seja muito bem-vinda, bom dia para vocês. Quero desejar uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de resposta, uma sexta-feira de novas experiências com Deus para você. E nós estamos aqui lendo a nossa Bíblia juntas novamente. Bom dia, Meire, sempre presente. Hoje é Nilda de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, que bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Eu quero começar essa live com uma oração, tá? Fui exortada nesse sentido essa semana, né? De iniciar. A gente sempre encerra a live com oração, mas eu quero, a partir de agora, iniciar a live com oração também, né? Oração antes e oração depois. Oração pedindo para que o Senhor esteja conosco e a oração final agradecendo pela presença dele aqui com a gente. Então vamos orar. Então, se você puder, você fecha os seus olhos, senão você só concorda em fé comigo, tá bom? Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa sexta-feira, por mais essa oportunidade de ler a sua Bíblia ao vivo. Eu sei que em muitos lugares isso não é possível, em muitos lugares os seus filhos não podem fazer isso abertamente. Eu te agradeço por essa oportunidade, por poder estar aqui na internet lendo a palavra de Deus, Pai. Que seja um momento de restauração, que seja um momento em que nós possamos sentir a sua presença, que a tua palavra venha de encontro, Senhor, ao nosso coração, trazendo resposta, trazendo exortação, trazendo ensino, trazendo aprendizado, que nós possamos ser mulheres cada vez mais parecidas contigo, mulheres moldadas pela tua palavra de Deus. Esteja conosco, o Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, nós te convidamos para estar conosco, guiando e conduzindo esse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Deixa eu ver quem mais está me dando bom dia aqui. A Daiane, bom dia do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Bom dia, Daiane, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Vamos lá então, iniciar a nossa leitura de hoje, Romanos 11. Tem sido tão precioso, né? Tem sido uma experiência completamente nova. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Que ler a Bíblia ao vivo, pra mim, é uma experiência completamente diferente. Porque me obriga a fazer uma leitura realmente atenta, né? Eu faço a minha leitura da Bíblia, né? No momento eu tô lendo o Evangelho de Lucas. Mas às vezes, naquela correria, a gente acaba fazendo uma leitura desatenta, né? Pra cumprir aquele momento do dia. Nossa, preciso ler a Bíblia, não leio a Bíblia hoje. Pega a Bíblia, lê um capítulo rapidinho e acaba realmente não meditando naquelas palavras, né? E realmente a gente precisa aprender a fazer isso.
a ter uma leitura, não é um livro qualquer a Bíblia. Nós precisamos fazer uma leitura mais atenta, né? Destacando aqueles versículos que falam mais ao nosso coração e meditando na palavra, né? A Bíblia fala que nós devemos meditar nessa palavra, né? Ruminar essa palavra, para que essa palavra realmente seja escrita nas tábuas do nosso coração, para que aquilo entre realmente, a gente internalize aquilo e aquilo mude de fato a nossa mentalidade, mude o nosso comportamento. A palavra de Deus é para isso, não é apenas para ser conhecida, mas também é para ser vivida, principalmente para ser vivida. A palavra de Deus precisa ser vivida, precisa ser inserida na nossa rotina, no nosso comportamento, precisa transformar a nossa mente, precisa transformar o nosso coração, né? Então, apenas conhecer a palavra de Deus não é o suficiente. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não vivem de fato a palavra de Deus? Pessoas que vivem num pecado, que vivem no mundo, e se você for conversar com elas, elas conhecem até mais do que eu, conhecem até mais do que você, mas elas não vivem aquilo, né? Elas não transformam aquele conhecimento em atitude, em comportamento, em decisões, em escolhas. Então, a importância da palavra de Deus na nossa vida é essa. Nós precisamos conhecê-la, mas acima de tudo, precisamos também vivê-la, né? O nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos pensamentos precisam ser pautados e baseados nessa palavra. E esse é o nosso objetivo aqui, quando a gente lê a Bíblia juntas, né? Quando nós lemos a Bíblia aqui ao vivo, exatamente para isso, não apenas para conhecer, mas para extrair ensinamentos, extrair lições e aplicá-las na nossa vida. É isso que faz sentido, né? Não apenas conhecer, mas realmente introduzir essa palavra nas nossas vidas, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, na forma como nós nos relacionamos com Deus, na forma como nós agimos diante de circunstâncias, dos problemas, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Nós somos mulheres de Deus, nós somos cristãs e precisamos agir de acordo com aquilo que a gente professa ser a nossa fé. Amém? Então vamos lá então, Romanos 11 é a nossa leitura de hoje. Quero só lembrar, pontuar vocês que a minha Bíblia é uma NVT, uma nova versão transformadora. Essa é a Bíblia que eu tenho utilizado para fazer a leitura com vocês. Provavelmente sua Bíblia é uma versão diferente, mas não tem problema, tá, mulher de Deus? A gente pode, você pode acompanhar também, todas as versões são válidas e nenhuma versão distorce o sentido, tá? São apenas uma troca de linguagem, uma troca de palavras. Vamos lá? No meio da Bíblia, o capítulo 11 tem o seguinte título: A misericórdia de Deus para com Israel. A misericórdia de Deus para com Israel. Aí Paulo faz uma pergunta no início desse capítulo. Ele fala assim: então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? E ele mesmo responde. Lembra que Paulo tem sempre essa estratégia, né? Na carta dele aqui de Romanos. Ele faz uma pergunta, né? Antecipando uma possível dúvida da igreja de Roma. E ele mesmo responde. É a estratégia que ele usa para, de alguma forma, orientar, né, aqueles irmãos em Roma em relação à sua fé, na conduta deles, em como eles deveriam caminhar com Jesus. Então ele faz a pergunta. Então eu pergunto: Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Ele mesmo responde: claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Então a própria experiência de Paulo, né? Ele traz a própria experiência dele com Jesus para dizer que não, Deus não rejeitou a nação de Israel. Ele mesmo, que é um israelita, descendente de Abraão, membro da tribo de Benjamim, foi alcançado por Jesus. Teve aquela experiência sobrenatural na estrada de Damasco e foi alcançado pela misericórdia e a bondade de Deus. Então é claro que Deus deseja também a salvação da nação de Israel. Ele não rejeitou o seu povo de forma alguma. Não, Deus não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão, que o conheceu de antemão. Vocês sabem o que as escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. E aí vocês lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram
diante de Baal. Então aqui Paulo resgata uma passagem do Velho Testamento, uma fala lá do profeta Elias, numa fala pessimista e desanimadora, quando ele fala para Deus assim: Deus, os teus profetas acabaram, né? Eles mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que restou. Não tem mais ninguém. Mas Deus, ele traz para Elias, né, a lembrança que ainda existe um povo que não se curva a Baal. Então Deus dá uma resposta positiva para Elias e fala assim: não, peraí, ainda tem outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. Não, peraí, eu ainda tenho um povo, né, um povo fiel, né? Então Deus, ele age com misericórdia, né? Então Elias fala: Deus, não tem mais ninguém mais quer saber do Senhor, acabou, eu sou o único. E Deus fala: não, ainda há pessoas, ainda há aqueles que nunca se curvaram diante de Baal. E isso serve para nós também. Muitas vezes a gente desanima, né? Parece que ninguém mais quer saber de Deus, parece que as pessoas não querem mais ouvir sobre Jesus. E isso às vezes a gente se desencoraja, né? A falar de Deus, a falar de Jesus, a pregar o evangelho, né? A falar sobre a palavra de Deus. Desanima, ninguém quer saber da Bíblia, por que eu vou ficar aqui lendo ao vivo a palavra de Deus? E Deus vem para nos lembrar, né? Que não existem ainda aquelas pessoas, né? Existem ainda as pessoas que são fiéis, que são obedientes. Ainda existe o meu povo, aqueles que não se curvam a Baal. E na nossa vida com Deus a gente precisa ter essa mentalidade, porque às vezes a gente se decepciona muito, né? A gente vê tantas notícias, né, sobre o povo de Deus, pessoas que mentem, que enganam, que roubam, que manipulam, e aí a gente olha às vezes pro cenário da igreja e fica desolado e pensa: poxa, parece que, né, nem todo mundo é falso, não existe ninguém de verdade, não existe ninguém que realmente é temente a Deus. E essa fala de Deus vem muito ao nosso encontro também para dizer que não, existem ainda aqueles que não se curvam a Baal, ainda existem aqueles que são fiéis, existem aqueles que são de verdade, que são genuínos. Então a gente não pode desanimar da nossa caminhada com Deus, a gente não pode desacreditar das pessoas, né, por conta de alguns exemplos que não dão bom testemunho, né, generalizar como se todo mundo tivesse perdido, como se todo mundo tivesse afastado de Deus. Não, existem ainda aqueles que não se rendem, ainda existem aqueles que são de verdade, aqueles que temem a Deus de todo o coração, aqueles que buscam de verdade fazer a vontade de Deus, né? Que não são perfeitos, mas que buscam ser parecidos com Jesus a cada dia. Então não desanima, mulher de Deus, não desanime, continue pro alvo, continue fazendo aquilo que o Senhor chamou você para fazer, continue sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus e fazendo a vontade que Ele tem para a sua vida. Vamos continuar lendo então. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser verdadeiramente o que é verdadeiramente, ou seja, gratuita e merecida. A graça de Deus é gratuita e merecida. Não é algo que nós fazemos para conquistar. Nós não nos esforçamos para alcançar a graça divina. É algo que nós recebemos gratuitamente e sem merecimento. Você não fez nada para alcançar o perdão e a salvação do Senhor. Foi o Senhor que fez para alcançar a sua vida. E nesse sentido, Paulo está sempre lembrando que nós não podemos nos gloriar disso. Você não pode se gloriar de ser salva, se gloriar de ser alcançada por Deus, porque isso não é mérito seu. Não foi você que fez, mas é a obra de Deus na sua vida. Eu tô sempre aqui nessa página trazendo para vocês exemplos de mulheres, né, de Deus, de mulheres da Bíblia, de personagens da Bíblia que fizeram a diferença, que foram mulheres de fé, mulheres fiéis e que nos inspiram. Porém, a gente não pode esquecer que tudo o que aconteceu na vida dessas mulheres foi obra de Deus. Foi obra de Deus, obra da misericórdia e da bondade de Deus na vida dessas mulheres. E porque nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus na vida dessas mulheres, nós podemos confiar e crer na bondade e na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o nosso papel, confiar em Deus, na obra dele, na misericórdia dele, na bondade dele.
Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi diz que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios o façam tropeçar e que recebam o que merece. Versículo 10. Que seus olhos se endureçam para que não vejam e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu povo sentisse ciúme. Então a salvação foi acessível aos gentios. Nós podemos ter essa oportunidade de ser salvos porque o povo de Israel falhou em obediência, falhou em confiar em Deus, e por isso o Senhor estendeu a salvação para todos. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Então aqui Paulo fala que a intenção de Deus, a vontade de Deus é que Israel também seja plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolos aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar algum deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estavam mortos. Então Paulo, apesar de ser designado apóstolo aos gentios, ele ainda tinha esse desejo de levar a salvação também para o seu próprio povo, para os judeus, para que eles também fossem alcançados pela graça de Deus e alcançassem a salvação. Pois a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus. A aceitação ainda será mais maravilhosa, será a vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também são. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. É que mais uma vez Paulo enfatiza a questão do orgulho. Ele fala assim, por conta da rejeição dos judeus, alguns deles foram cortados, os ramos foram cortados, e nós, gentios, que éramos de uma oliveira brava, fomos enxertados na oliveira de Deus, né? Fomos enxertados em Deus, né? Na videira verdadeira. Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira, aqueles que estiverem em mim, né? Permaneçam em mim. Então aqui Paulo fala, né? Nós somos enxertados nessa oliveira, nós somos enxertados nessa árvore e recebemos dela a nutrição divina, né? Então isso não é algo que nós devemos nos orgulhar e nos gloriar, né? Então Paulo fala assim, não se sinta superior a outra pessoa. Não se sinta superior, né? Ele tá falando para os gentios, não se sintam superiores aos judeus porque vocês foram enxertados. Porque isso não é obra sua, mas é a bondade e a misericórdia de Deus. Da mesma forma, a gente não pode se gloriar porque você foi alcançada pela graça e misericórdia divina. Isso não é mérito seu, mas é obra de Deus. Eu sempre falo para vocês, nós precisamos ter uma visão de identidade equilibrada. Sim, nós somos filhas de Deus. Sim, nós somos perdoadas. Sim, nós somos preciosas. Sim, nós somos filhas amadas do Senhor, mas isso vem de Deus, não vem de nós, não é a obra minha, não é mérito meu, não fui eu que fiz alguma coisa para ser aceita por Deus, mas foi Deus que enviou o seu próprio filho Jesus para morrer no meu lugar e para que eu pudesse ser aceita, para que eu pudesse me tornar filha de Deus, para que eu pudesse ser mais que vencedora em Cristo. Então não é algo que tem a ver comigo, tem a ver com Ele, e nós precisamos pensar, nós precisamos meditar nisso todos os dias
entender que isso não veio de nós. A salvação não veio de nós, mas veio por uma atitude de Deus. Foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele que fez a obra, né? A obra redentora do Senhor, não é mérito meu, não é mérito seu. Então não tenho motivo para me gloriar ou para me sentir superior ou para me sentir melhor do que outras pessoas por conta disso, por conta da minha fé, por conta da minha caminhada com Cristo, porque isso não é mérito meu. Foi o Senhor, na sua grande misericórdia, né, na sua bondade, que me alcançou, que me deu essa oportunidade de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. Então, por qual motivo eu tenho para me orgulhar disso? Para encher meu coração de orgulho e para me sentir superior a outras pessoas, simplesmente porque eu fui alcançada por Deus. Se isso não veio de mim, veio dele, né? Mas, infelizmente, no nosso meio, o que a gente mais vê é o orgulho, é soberba, é a arrogância de algumas pessoas que se sentem superiores por conta disso. E aqui Paulo nos lembra, a gente não tem motivo para se sentir superior a ninguém. Nós não temos motivo para nos sentir melhor do que ninguém. Nós não temos motivo para encher o nosso coração de orgulho e soberba. Porque isso não é mérito nosso. Nós fomos enxertados, nós éramos de uma oliveira brava. Nós estávamos completamente separados de Deus. Nós não tínhamos possibilidade nenhuma de nos achegar a Deus. Nós não éramos o povo de Deus. Mas o Senhor, na sua misericórdia, através da obra regeneradora, santificadora e resgatadora de Jesus, através dele, nós fomos enxertadas nessa oliveira. Através dele, nós fomos recebidas como povo de Deus. Através dele, de Jesus Cristo, nós somos consideradas filhas de Deus. É por causa dele. Veio dele, por meio dele, para ele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. E por que a gente precisa entender isso? Para a gente manter o nosso coração humilde. Para nós mantermos o nosso coração humilde. Sabermos exatamente quem nós somos. E sabermos exatamente qual é o nosso lugar. Então, sim, a palavra de Deus diz coisas maravilhosas sobre a nossa identidade. A palavra de Deus diz que nós somos feitas filhos e filhas de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos parte da família do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos preciosos, nós somos a menina dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos perdoadas, redimidas e que não existe mais condenação para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus e que não importam as circunstâncias, nada no mundo pode nos separar do amor de Deus. E isso é incrível, isso é maravilhoso, mas isso não vem por meio de nós, isso vem por meio dele. Tudo isso é em Cristo e não em nós mesmas. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com você, nem quando Deus te abençoa tem a ver com você, mulher de Deus. Quando você recebe uma bênção, não tem a ver com você. O Senhor te abençoa com propósito. E esse propósito é para que essa bênção possa se estender para outras vidas. Então nunca tem a ver com você. Deus não vai te exaltar para você ficar lá, para você ser elogiada, para você ser admirada por sua causa. Mas Deus te exalta e te coloca num lugar para que essa bênção alcance outras pessoas. Para que você seja um instrumento dele para alcançar outras vidas, para abençoar outras pessoas. Deus sempre tem um propósito em tudo que ele faz na sua vida. Seja aquilo que é positivo, seja uma bênção que você recebe, ou seja uma circunstância difícil que você tem que enfrentar. Para todas as coisas existe um propósito. Existe um propósito, né? Não tem a ver com você. Tem a ver com a obra dele, né? Na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos continuar lendo então, no versículo 19. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Então nós estamos enxertados pela nossa fé. É a nossa fé, né? O que faz nós nos aproximarmos, a nossa salvação, o que faz nós nos religarmos com Deus é a nossa fé, é a nossa crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, toda obra salvadora, ela passa por Cristo. Sem Cristo não existe salvação. Sem Cristo nós estamos na condenação. Então, através de Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ok? Portanto, não se orgulhem. Mais uma vez ele fala, portanto, não se orgulhem. Mas temam o que poderia acontecer.
Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhes desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Então, o que nos faz falhar é não confiar na bondade de Deus. Quando nós não confiamos na bondade e na misericórdia de Deus, nós falhamos na nossa fé. A nossa fé falha. Então, o que nos faz permanecer em Deus é a nossa confiança na bondade dele. Que ele é bom o tempo todo, que ele é misericordioso. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Olha só. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem o poder de enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore do qual eles fazem parte. Então, o que nos faz a diferença, né, é a nossa fé. É naquilo que a gente crê, é em quem a gente confia. É isso que nos aproxima ou nos afasta do Senhor. Não tem a ver com nacionalidade, né? Então a gente precisa entender que a salvação, ela é sim individual, tá? Salvação não acontece em massa. Então não é o fato de você pertencer a uma comunidade, de você pertencer a uma nação, de você pertencer a um povo, pertencer a uma determinada família que te faz salvo. Tá? Ela é individual. Deus trata com cada um de nós de forma individual. É necessário uma rendição individual, uma rendição de coração, né? Uma rendição de alma ao Senhor, né? Então é individual. Então não é o fato de você fazer parte de uma comunidade, não é o fato de você estar ali inserida em um povo, inserida numa família. Não existe salvação por herança também, não é porque o seu pai e a sua mãe eram fiéis a Deus que você é automaticamente salva também. Quer dizer, é algo individual. Cada pessoa precisa se render de coração ao Senhor, né? Então Deus trata individualmente. A salvação é individual, ela não é em massa, mas ela é individual. Então é possível que dentro de uma comunidade cristã existam pessoas salvas e não salvas? É possível. Todos eles podem fazer parte da mesma comunidade, mas ali podem existir pessoas que estão salvas e pessoas que não estão salvas. Depende do coração e da fé de cada um deles, né? Se o coração realmente, né, está rendido ao Senhor, se realmente houve uma redenção real ao Senhor, se realmente aquela pessoa aceitou o senhorio de Cristo na sua vida, tá bom? Então ela é individual, ela não acontece em massa, ela não acontece coletivamente, mas Deus trata com cada um de forma individual, ok? Vamos continuar então no versículo 25. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Veja que toda hora Paulo está dizendo isso, para que vocês não se orgulhem, para que vocês não se gloriem, para que vocês não se orgulhem de si mesmo. Então ele repete essa informação, ele repete para quê? A repetição é para que a gente compreenda, para que aqueles irmãos compreendessem essa questão. Então a gente sabe que o aprendizado, ele acontece muitas vezes, né, por conta da repetição. Quando a gente repete várias vezes uma informação, aquilo a gente aprende, aquilo a gente internaliza. Então veja como várias vezes ele repete isso. Não se orgulhem, não se gloriem. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. Muitos dos povos de Israel agora são inimigos das boas novas, né? Inimigos de Jesus, né? E isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são um povo que Deus ama. Pois as bênçãos de Deus e seu chamado jamais podem ser anulados. Ou seja, aqui Paulo está falando assim, as bênçãos de Deus, né, todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel não podem ser anulados.
né? O chamado dele para esse povo não pode ser anulado. Então, todas as promessas que Deus fez a este povo irão se cumprir, né? E é muito lindo esse versículo 29. Eu até grifei, pois as bênçãos de Deus e seus chamados jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia deles. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Ou seja, Deus nivelou todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Então, diante de Deus, todos nós pecamos, todos nós fomos desobedientes, e por isso todos nós podemos ser alvos da misericórdia dele. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda honra, glória para sempre. Amém. E Paulo, né? Paulo termina esse capítulo com louvor, dizendo como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e caminhos. E como ele fala aqui, né, anteriormente, a gente precisa confiar na bondade de Deus. E não buscar, muitas vezes nós não vamos entender a Deus. E nem precisamos entender a Deus. Porque a palavra fala que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Então, muitas vezes, nós temos uma postura orgulhosa e arrogante diante de Deus, achando que Deus precisa da satisfação das decisões que Ele toma. Perguntando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Nós não temos que perguntar, porque nós não vamos entender os caminhos do Senhor. Não vamos entender as suas decisões e os seus caminhos. Isso está além da nossa compreensão, amém? Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Então, mulher de Deus, talvez você esteja nessa batalha de querer entender, mas não queira entender. Apenas aceite que Deus é bom. Aceite que Ele é bom e confie na sua bondade e na misericórdia dEle para a sua vida, porque é isso que vai fazer diferença. A sua confiança em Deus, e não você buscando resposta, e não você buscando o porquê de tudo isso, tá? Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, né? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir, né? Será que, né? E aí essa questão, às vezes a gente acha que Deus precisa nos recompensar por aquilo que nós fazemos, né? E aí Paulo fala, quem deu primeiro para Deus para que ele tenha que retribuir? Não é verdade? Quem fez primeiro foi ele que fez primeiro. Foi Ele que deu o primeiro passo, foi Ele que amou primeiro, foi Ele que foi bom conosco primeiro. Sabe, mulher de Deus, se a partir de hoje Deus não fizer mais nada na sua vida, mais nada, você já tem motivo suficiente para agradecer e louvar a Deus todos os dias. Porque até aqui Ele tem te ajudado, até que Ele tem te sustentado, até que Ele tem sido bom e misericordioso com você. Nós não temos motivos para desconfiar da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, a mensagem de Paulo aqui é: confie na bondade dEle. Continue confiando na bondade, continue confiando na misericórdia que Ele tem para a sua vida, né? Pois todas as coisas vêm dEle, tudo vem dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém, mulher de Deus. É tudo sobre Ele, não tem nada a ver sobre você. Não é sobre as suas vontades, não é sobre os seus desejos, não é sobre o que você deseja para sua vida, mas é sobre a vontade que Ele tem para você. É sobre viver a vontade dEle. Quando nós decidimos servir a Cristo, quando nós nos rendemos a Ele, é sobre isso, né? É sobre você renunciar a você mesma para viver a vontade que Ele tem para sua vida. E aí, a partir desse momento, não importa aquilo que você quer, não importa o que você deseja, não importa o que você sonha, importa o que Deus sonha para você.
importa a vontade dele para sua vida. Importa você tirar do centro e colocar Jesus nesse lugar de domínio sobre a sua vida, nesse lugar nesse centro mesmo da sua vida, você colocar o Senhor no trono. É sobre isso. É sobre as decisões que ele toma, é sobre viver a vontade dele. E nós sabemos que a vontade dele é bem melhor do que a nossa, não é verdade? Se nós vivermos de acordo com aquilo que a gente quer, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, com os nossos impulsos e insultos e desejos, a gente vai cada vez mais pro buraco, não é verdade? Pessoas que vivem de acordo com a própria vontade, elas não são felizes. Elas não são felizes. Elas estão cada vez mais num poço, cada vez mais fundo. Elas vão ladeira abaixo. Mas quando nós nos voltamos para Deus e buscamos viver a vontade que Ele tem para as nossas vidas, nós encontramos felicidade, nós encontramos paz, nós encontramos alegria, nós encontramos satisfação. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, nós não sabemos. Eu não sei o que é melhor para a minha vida, Ele é quem sabe. Então, o nosso papel é o quê? Confiar. Confiar que Ele é bom, confiar que Ele é misericordioso e que Ele sabe o que é melhor para nós. Então não busque respostas mais, não busque perguntar para Deus por quê. Por quê, Senhor? Mas aceite que Ele é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada por mais essa live. Obrigada porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, por ter nos alcançado com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Reconhecemos que isso não é mérito nosso. Nós não temos motivo para nos orgulhar disso, mas foi única e exclusivamente a Tua vontade. Então, obrigada, Senhor, porque um dia nós éramos ramos de uma oliveira brava. Estávamos completamente afastados do Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e na sua bondade enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar e nos fez ser seus filhos, nos fez ser seu povo. E nós temos que agradecer por isso todos os dias. Então, muito, muito obrigada pela Tua obra nas nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Pai, nos perdoa todas as vezes que nós questionamos, todas as vezes que nós desobedecemos, que nós somos rebeldes, que nos revoltamos. Perdoa toda a revolta do nosso coração, que nós possamos ser filhos e filhas realmente rendidas a Ti, confiantes em Ti. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Precisamos da Tua orientação, precisamos, Pai, que o Senhor nos conduza nessa caminhada contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus por mais uma live. Quero agradecer a sua companhia aqui nessa manhã. Muito obrigada. Obrigada, Sami. Obrigada a todas vocês que estão aqui, que ficaram aqui, que permaneceram na live. Glória a Deus pela vida de vocês. Lembrando, então, que a gente volta na segunda-feira com a leitura de Romanos 12, tá bom? E se você não conseguiu assistir a live completa, ou se você quer acompanhar a leitura de Romanos desde o primeiro capítulo e não conseguiu, né? Talvez não soubesse que a gente estava fazendo isso aqui ao vivo. Todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube. E você pode acompanhar por lá, tá bom? Essa daqui também, daqui a pouquinho eu envio pro canal do YouTube, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima live.